Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nossa, hein? Segunda-feira brava e nós já estamos aqui, colado na tela, porque hoje a aula é de diástase, né? É um tema que eu gosto bastante, porque eu vou falar, eu acho que eu não preciso falar muito, mas eu vou falar uma frase para você. Quem aqui já fez curso de diástase, né? Que entende sobre diástase, eu acho que nos 15 primeiros minutos dessa aula, já gratuita, já vai estar arrependido de ter feito algum curso. E por quê? Porque o conhecimento agora é um conhecimento que é um pouquinho mais antigo, entendeu? Porque quando você fala de fáscia, né? A gente vem aqui, eu venho falar de fáscia para vocês, a gente fala de fáscia em todos os níveis, todas as escalas. O que acontece? É novo isso. Quando a gente fala de trilhos anatômicos, de miofáscia, de fáscia profunda, a quantidade de artigos que tem e que embasam a técnica são absurdos, tá? Então quando a gente está falando de diástase, é uma técnica que quando você introduz a tração cíclica no seu atendimento, tá? Diástase você vai ter toda hora. É um prato cheio de quem trabalha com a técnica. Por quê? Não é somente diástase. Nós estamos falando que a gente tem que tratar uma fáscia tóraco-lombar. Então, hoje, um dos temas da nossa aula é diástase. Mas a gente vai abordar hoje a nossa fáscia tóraco-lombar. Eu vou explicar também a parte torácica, a parte de cima da face tóraco-lombar. Porque muitas vezes a gente só fala da parte de baixo. Eu vou falar da parte de cima. Vou pôr artigos no grupo sobre definição, anatomia da face tóraco-lombar. Só que hoje eu não vou estender em artigos. Por quê? Como eu falei para vocês, que fáscia, miofáscia, para mim é uma coisa muito antiga, sabe? De conhecimento já de domínio público, que eu acho, entendeu? Então, quando a gente está falando de miofáscia, e ainda vocês estão falando comigo que eu estudei, eu vim do osso, eu vim de dentro para fora, né? Porque na verdade, quando eu encontrei a face, eu encontrei ela no osso, né? Que eu entendi o que era face, o que era movimento, o que era estímulo mecânico celular, eu já estava pensando dentro do osso. Depois eu já vim dentro da miofáscia, né? Então a miofáscia para mim, se você falar de fáscia no osso, regeneração em osso, aí você vai ter uma aula legal que inclusive é o tema do meu doutorado, né? Então quando a gente vem falando de miofáscia, é o próximo que eu estudei. E depois vem a fáscia profunda, que é tudo muito novo, né? A gente falar que fáscia é onipresente é algo que é de 2022 para frente. Na verdade, eu vou falar que é 2019, que foi o primeiro artigo que eu publiquei no meu blog lá. Então, vamos que importa, que seria a anatomia da face tóraco-lombar. Primeiramente, a gente vai olhar um corte por cima do paciente, para a gente entender um pouquinho, vamos fazer igual eu fiz nos meus estudos, vamos sair de dentro para fora do conceito de face. Primeira coisa que eu tenho que lembrar da minha face tóraco-lombar é a anatomia da minha coluna lombar, das minhas vértebras, né? Porque tem os processos transverso, processo espinhoso, né? Então é daqui que eu vou começar a entender da onde sai a minha fáscia, né? Então, quando a gente está falando de fáscia tóraco-lombar, eu preciso entender, ó, essa parte aqui é a parte interna, né? Isso aqui então vai estar as vísceras, né? Toda essa parte vai estar aqui dentro aqui. Devia ter desenhado ela, eu vou desenhar ela um pouquinho mais para baixo, porque senão o desenho meu vai ficar pequeno. Vou dar em outra folha. Tá? Desenhar aqui, ó. E aí a gente começa a desenhar a nossa estrutura miofacial. Vamos só desenhar os músculos que compõem essa estrutura por enquanto. Desenhamos os ossos e agora a gente vai desenhar os músculos. Então, aqui internamente, eu tenho quem? O psoas maior. Aqui, ó, na parte posterior aqui, eu vou ter o meu eretor de coluna, né? A gente pode chamar eretor de coluna. Aqui embaixo, aqui, ó, eu vou ter o meu quadrado lombar e aqui em cima, aqui, ó, eu vou ter o meu grande dorsal. Depois vem outras 3 musculaturas que também vão ter a mesma origem, a mesma estrutura, ó. Aí depois vem outra 3 musculaturas. Quem que vem aqui, ó? Transverso, oblíquo interno e oblíquo externo. Aqui eu tenho uma grande estrutura conectiva, que é a minha linha alba, tá? Vocês vão ver que o reto, ele é simplesmente um coitado dentro dessa estrutura aqui, tá? Vou desenhar de outra coisa. Vocês vão ver que o reto, ele tá aqui por cima da aponeurose, ó, né? Tá por cima, essa linha alba tá aqui, na verdade, né? Isso aqui a gente vai chamar de aponeurose da musculatura larga. Forma uma aponeurose aqui, forma um tendão. Mas vamos desenhar esse tendão de outra cor para a gente entender de onde ele sai. Toda musculatura, então, ela tem camada bilaminar de fáscia, que envolve a musculatura, ó. Camada bilaminar de fáscia. Essas camadas bilaminares de fáscia, elas fazem parte de um contínuo facial. O que é o contínuo facial? Não tem começo nem fim. Então elas partem dentro da estrutura óssea. Ó. Tudo isso que eu estou desenhando para vocês são as camadas, uma face, porque aqui a gente está falando da macroestrutura. É muito mais fácil a gente falar da macroestrutura. Mas vamos
Vamos somar aqui, ó, uma camada bilaminar de face. As duas camadas se encontram aqui, certo? Então aqui, uma. Agora aqui, duas camadas. Elas nascem aqui no processo transverso, vem aqui, envolve e forma aqui mais uma camada bilaminar de face aqui, 2, que é do grande dorsal. Depois aqui, a gente vem a do quadrado lombar, que também nasce aqui. E aí vem a camada, ela vem aqui por dentro agora, ó. Tem uma camada bilaminar de face. E depois vem a do psoas maior. Forma a camada bilaminar de face e elas se encontram aqui. Então essas camadas bilaminar de face vão seguir, né, em direção à musculatura de oblíquo. Ela vai se inserindo aqui no transverso, no oblíquo, né? Vão se inserindo aqui nesse processo aqui, dentro da aponeurose da musculatura. E aí ela vai se juntando. Na verdade, ela se junta com a camada bilaminar dessa musculatura e vai todo mundo para a linha alba. O contínuo facial, não tem como falar que para ali. Vem o contínuo facial e agora vem mais camadas bilaminares de fáscia. Agora tem uma camada bilaminar de oblíquo interno, de transverso, mais uma camada bilaminar de oblíquo interno, mais uma camada bilaminar de oblíquo externo. Todas essas estruturas, então, se unem, formam a aponeurose, que a gente chama da musculatura larga. Isso eu estou dando uma aula da parte inferior, da parte do abdômen. Eu vou falar no final, eu vou falar em seguida a anatomia da parte de cima, porque é muito importante a gente falar de onde vem o pulmão, porque muitas pessoas falam, tem pessoas que estão fibrose aí no pulmão, é possível a gente tracionar? Então, eu vou explicar também que isso é possível a gente trabalhar. Então, já vai ficar registrado nessa aula uma anatomia completa da face tóraco-lombar. Então, aqui, ó, eu tenho essa estrutura. Essa estrutura, então, olha que interessante. Outra cor de caneta. Só um minuto que eu tenho uma coleçãozinha de caneta. Pô. Deixa eu só testar se essa roxa tá boa. Oh, a roxa tá boa. Então, meninas, aí ela vem aqui, elas se unem aqui, entra junto na linha alba, porque a linha alba vem dos dois lados. O que que ela forma aqui, ó? Forma o peritônio, porque é um contínuo facial. Peritônio dos dois lados, né? Toda essa estrutura, ela está dos dois lados. Vamos desenhar na anatomia dos dois lados? Vamos desenhar a anatomia certinho. Só pra gente recordar, né? Então, psoas maior, eretor da coluna, grande dorsal aqui em cima. Aí depois a gente vem aqui, ó, quadrado lombar. Depois as três musculaturas, né? Transverso, oblíquo interno e oblíquo externo. Camadas bilaminares de fáscia se juntam formando a aponeurose da musculatura larga. Fazem só 8 minutos que eu comecei a aula, tá? Já arrependeram aí ou não? Se formam aqui, juntam na linha alba de novo. A linha alba se adentra para dentro, forma então o quê? O peritônio. O que o peritônio vai fazer então? Qual que é a função do peritônio? Vamos lembrar da nossa anatomia celular, porque a estrutura se repete, né? Anatomia. Eu não tenho a membrana citoplasmática lá e depois eu não tenho meu citoesqueleto. Meu citoesqueleto não são estruturas que prendem a minha membrana nuclear na minha membrana citoplasmática. Então ela não tem essa função, as membranas não têm a função de gerar as fáscias interesestruturais. Aqui é uma membrana também, uma grande membrana importante que é o peritônio. Tudo faz parte do contínuo facial. Ela forma as fáscias interesestruturais aqui, ó, que é a fáscia visceral, que vai manter a posição dos órgãos, que vai armazenar tecido adiposo. Então eu tenho tecido adiposo intraperitoneal, mas eu posso ter tecido aqui nessa fáscia que conecta o peritônio nas membranas, né, na membrana interna aqui da musculatura larga, que eu tenho fáscia aqui também. Então eu posso ter gordura, tecido adiposo, né, eu posso ter células adiposas na fáscia extraperitoneal ou intraperitoneal, né? Então, tudo está dentro da face. A gordura vocês vão ver na aula de tecido adiposo onde está a gordura direitinho. Vocês vão entender que está tudo na face. Então, essa função, ela se junta aqui, mantém os órgãos no lugar. Vamos desenhar os órgãos aqui. Tem o fígado, rins, né? Os rins no lugar, o fígado aqui, o intestino, né? Mantém os órgãos todos no lugar aqui, essa estrutura aqui. Só que o que é o mais interessante? Essa estrutura, agora que fica interessante, essa estrutura toda, de novo, roxa, ela vem na frente e entra aqui atrás. Ela se prende novamente à parte posterior da coluna lombar, das vértebras lombares. E aí que é o mais interessante, ela se adentra para dentro dos forâmeos, juntando novamente com os peritônio, com o periósteo, né? E aí agora a gente vai fazer um outro desenho, a gente vai mudar de um desenho para o outro agora. E aí, ó, eu tenho aqui as vértebras, se eu desenhar elas mais bonitinhas aqui, na lateral, né?
Aí eu tenho aqui minhas torácicas, que é mais importante desenhar as 3 torácicas, porque eu tenho as costelas flutuantes aqui, que é importante, né? E depois aqui eu tenho quem? O externo, importante também. Eu tenho a cartilagem aqui, na verdade, e o externo tá aqui em cima. Eu tenho a cartilagem das costelas suspensas, né? Porque é importante essa estrutura pra gente ver. Então, o que que aconteceu? O peritônio, ele veio aqui naquela bolsa que tava aqui e se insere aqui, ó. Depois de juntar com toda aquela face, porque é um contínuo facial. Ele se insere, se junta novamente aqui e aqui, ó, nas primeiras vértebras em T12, ele já começa a sair, ó, e formar quem? O diafragma, ó. Aí vai formar o diafragma aqui, ó, nas 3 costelas. O diafragma vai inserir onde? Externo, internamente no externo, né? Olha que interessante. Ele, olha para você ver. Então, voltou lá, se conectou no peritônio, o peritônio se conectou na coluna lombar saiu pelos forames laterais, saiu ali, começou a formar uma nova miofáscia, um novo tendão, que seria, aí forma aqui, né? Começou a formar aqui o tendão, e aí formou e se conecta aqui, ó, no gradil costal, aí a musculatura que a gente tá falando lá interna aqui, ó, tá formando aquela abóbada lá, uma abóbada, né? Uma cúpula, forma aquela geometria, tá? E aí se insere aonde? Nas costelas, nas cartilagens da costela e no externo. E aí agora, dando continuidade ao contínuo facial, né? Dando continuidade ao contínuo facial, aonde está o reto nessa história? Qual que é a origem do reto? É 12ª costela suspensa, mais cartilagem articular, mais externo, né? E aí vem aqui por cima de tudo o reto abdominal. Então, aquela estrutura aponeurótica que a gente desenhou tudo lá da linha alba tá passando aqui de baixo, ó. O reto está por cima da estrutura. Então o reto ele é acometido por quê? Porque ele tem faces interoestruturais que o prende nessa aponeurose aqui. Se ele está preso nessa aponeurose, então o que que acontece? Quando eu tenho um desalinhamento, onde a minha linha alba, então agora, já estamos falando de diástase, né? Ela se afastou. A vetorização do meu reto, quando estava linha reta aqui, a vetorização de força do meu reto era assim, para lá, para cá, para lá, para cá, né? Essa era a vetorização que eu tinha do meu reto. Só que agora mudou. A geometria não está mais reta. E o meu reto está como? O meu reto está assim. Qual a vetorização de força da miofáscia? É cruzada agora. Sai para lá, ó. Sai para lá, sai para lá. Ou seja, sabe por que o exercício de flexão de abdômen faz mal para o seu paciente? Aumenta a sua diástase? Por quê? Toda vez que você contrai, se ele está presa na sua estrutura, você abre mais a sua diástase. Só que o reto, ele está sendo já só acometido, ele está sendo só o problema, né? Então, o que que acontece? A vetorização de força do reto começa a ser prejudicada e aí a gente pode, dependendo do exercício que a gente fizer, a gente pode então prejudicar e aumentar ainda mais nossa diástase. Então, o tratamento de diástase com exercício, ele deve ser muito bem planejado. É assim, eu não oriento, eu não sei quais tipos de exercício que orienta, quais os processos respiratórios que se usam. Então, até aqui, vocês já viram onde está o problema. Expandiu, precisou armazenar um bebê, fez força demais. Então, tem N motivos que essa vetorização de força, que esse desequilíbrio facial da tóraco-lombar inferior, né, tá prejudicado. Eu vou explicar mais ainda, mas agora vamos olhar agora um pouquinho, já que a gente já conheceu a anatomia da parte inferior, vamos olhar a anatomia do tórax, porque do tórax é muito mais complexa, né, e ninguém fala disso, eu também nunca falei. Vamos falar um pouquinho da anatomia do tórax. Mesma coisa, vocês vão ver a mesma coisa, tá? Por quê? No tórax ali são as torácicas, né? Então, você vai ter a cervical ali e vai ter as torácicas aqui. Então, nós estamos falando de 12 vértebras. 1, 2, 3, 4, 6, 12, tá? Ah, sabe uma musculatura que a gente não falou? Só voltando, só um detalhezinho aqui, ó. Quando eu tô falando desse desenho lombar aqui ainda, né? Tá aqui na lateral, eu tenho que colocar aqui o latíssimo do dorso, né? O grande dorsal. Toda essa musculatura aqui que vai inserir onde? Lá no acrômio. Então, vocês vão ver a importância de vocês trabalharem tanto o oblíquo externo, quanto também trabalhar a postura do paciente, porque ela joga o ombro para baixo do paciente. Então, você alongar, liberar essa estrutura, você muda todo o posicionamento do paciente. Então, o latíssimo do dorso entra aqui na nossa aula, aqui na liberação, na aula prática amanhã. Tá? Vocês vão ver como a gente libera o latíssimo do dorso. Porque ele vai lá no ombro, né? Falamos aqui. Agora a gente volta aqui para nossa torácica. Realmente a gente volta. Então, nós temos a nossa coluna torácica, né? E aí a gente quer entender o
funcionamento. E aí eu tenho, cada uma eu tenho uma vértebra, uma costela. Depois eu tenho 3 costelas flutuantes, estão presas a uma cartilagem. Aqui eu tenho o osso externo, quifoide, aqui também. A musculatura, mesma estrutura, vem por fora que nasce paravertebrais, vem formando os intercostais, se insere antes da articulação da costela e do externo, volta por dentro dele. Aí quando você olha por dentro assim, ó, né, ela veio aqui, ó, no externo e entrou. Quando ela entra, ela volta de novo formando uma outra membrana, vem aqui na coluna, né, forma a membrana, e essa membrana volta aqui depois, forma a pleura. Olha que interessante. E a pleura faz o compartimento pulmonar. Então, assim, o lugar mais... Aqui eu tenho fáscia presa, interestrutural presa no meu gradiocostal. Então, quero tracionar o pulmão? Só tracionar o meu gradiocostal. De preferência com uma ferramenta que consiga tracionar os intercostais junto. Uma ferramenta menor. Tá? Mas o mais importante é vocês saberem que vocês têm contato direto com o pulmão também, não é porque o pulmão está aqui dentro que vocês não vão conseguir fazer. Outra coisa importante que a gente tem que falar da fáscia tóraco-lombar, que a gente só citou no primeiro desenho, é sobre a nossa fáscia visceral. Porque ela não é só fáscia visceral, porque ali, naquele complexo do intestino, né, eu tenho algumas estruturas importantes aqui, ó, tá? Por exemplo, eu tenho a iliocecal, essa região aqui iliocecal, aqui onde absorve a maioria das vitaminas. B12, por exemplo, que está relacionado com o bem-estar emocional da pessoa, então está aqui. Então, às vezes a pessoa tem uma carência de vitamina por uma aderência aqui na visceral. Outra coisa, aqui eu tenho o quê? O quilo. Eu tenho tanta cisterna do quilo lá no fundo, preso à coluna lombar, como também no interior do intestino eu tenho o quilo. Que não é a cisterna do quilo. O quilo é onde armazena o quilo, que é os nutrientes que são absorvidos do intestino e depois são passados, cai numa face aqui, que é numa bolsa facial. Essa bolsa facial ricamente vascularizada pega esses nutrientes e espalha pelo sistema porta. Vocês lembram do sistema porta? E o sistema porta cai lá na veia cava, tá? Então, o sistema porta aqui, ele está influenciando aqui junto no meu intestino. Então, às vezes a pessoa tem uma carência de nutrientes, tem alguma dificuldade, está relacionado com o intestino aqui, tá? Então, fáscia visceral é muito importante que a gente consiga entender, por quê? Lembra que ela faz parte também da... Aí eu tenho aqui, quem que eu tenho aqui, desenhar de roxo para a gente recordar? O peritônio, ela está presa ao meu peritônio, que ele vai prender todas as minhas vísceras. Então, essa fáscia, soltar essa fáscia, eu estou trabalhando também a diástase. Então, eu preciso trabalhar a liberação dessa estrutura toda aqui, ó. Tá? Soltar tanto essas bolsas, essas aderências. Eu posso estar com alguma aderência aqui, ó, no intestino, tá? Então, qualquer aderência aqui pode prejudicar. Então, eu preciso fazer as torções abdominais também. Então, eu trago a fáscia para a estrutura mediana. Da estrutura mediana, eu, então, faço as torções, faço a liberação a fim de fluidificar essa face. Um outro detalhe, voltando para o nosso desenho primeiro aqui. Quando isso aqui abre, se eu pegar um elástico, né? Se a gente pega um elástico e corta ele, né? O que é a tendência dele? Ele volta para algum lugar. Se aqui é meu ponto de encontro, né? Isso aqui se rompe, se abre, se elasteia, né? Aumenta a sua elasticidade e fica hiperelástico aqui. O que acontece? Ele se expande, mas só que sabe que é o maior detalhe? Ela retorna à origem. No fato dela retornar a essa origem aqui, o que faz aqui? Acumula muita fáscia aqui, muito fáscia. E aí você percebe que quem tem diástase tem uma coisa muito interessante na coluna lombar, que é aquele sulco aqui na lombar. Então, é possível a gente identificar o paciente com diástase só de olhar na coluna lombar. Eu não preciso ficar palpando meu paciente aqui. Principalmente o paciente foi lá, fez abdominoplastia, com correção de diástase. Aí você olha, o paciente está com dor na lombar, aquele sulco aqui, por quê? O cara puxou aqui, amarrou e não trabalhou essa face aqui. Não trabalhou isso aqui, ó. Então eu preciso trabalhar toda essa estrutura. Então, o meu tratamento de diástase, vocês vão ver na minha aula amanhã, na minha prática amanhã, ele inicia aqui na coluna lombar, ó, daqui para lá. E eu vou fazendo as linhas de tensionamento. Eu faço a linha de tensionamento aqui. Cada linha de tensionamento tem 10 milímetros, 1 centímetro. E cada linha de tensionamento eu vou fazer o estiramento na frequência de 1 Hz. Só que esse 1 Hz aqui, o que vocês precisam entender? Vamos voltar na nossa aulinha de anatomia para a gente voltar aqui de novo nesse desenho? Na nossa aulinha de intensidade de força?
Só para a gente recordar, o gráficozinho de intensidade de força, camada dérmica, camada epidérmica, camada epidérmica, camada dérmica, camada hipodérmica, camada miofacial. Então, essas camadas, então, quando não estão estiradas, estão assim, né? Quando elas estão estiradas, né, aí eu tenho 25%, os 50%, os 75% e os 100% de estiramento, certo? Quando eu tenho 100% de estiramento, olha a importância de você trabalhar no tempo certo, tá? Se o paciente às vezes tem um pouquinho de flacidez, vocês têm que entender muito bem isso aqui para vocês não perderem o time de estiramento. A frequência é 1 Hz, certo? Só que esse 1 Hz ele tem um platô de estiramento. Eu tenho que ficar um tempo estirado aqui na sequência de 1 segundo. Aqui, ó, o ciclo completo ele tem 1 segundo. Eu vou demorar 2 décimos aqui, 1 décimo aqui e 7 décimos aqui de segundo. É um platô. Eu vou assim, ó, vocês vão aprender na aula. Eu dou uma seguradinha. Assim, vai ser no período de 1 Hz, na frequência de 1 Hz, mas na hora que eu alcanço o estiramento máximo, eu dou uma seguradinha e volto. Alcanço o estiramento máximo, dou uma seguradinha e volto. Eu alcanço o estiramento máximo, dou uma seguradinha e volto. Por quê? Ele tem um certo platô de estiramento, porque eu preciso ter certeza que todas as camadas se estenderam 100% e o músculo está sendo estendido 100%. Às vezes, é melhor eu fazer uma frequência aqui quase 0,5%, demorando quase 2 segundos numa miofáscia, fazendo uma frequência um pouquinho menor, ou 0,75 Hz, né? Fazendo uma frequência um pouquinho menor para me ter certeza que eu alcancei isso aqui. Para me manter 1 Hz, eu tenho que encurtar o meu espaço. Então, por exemplo, se o paciente tem muita mobilidade, eu tenho que encurtar o meu movimento. Então, eu já vou manter meu tecido estirado. Se a movimentação máxima é isso, e para me deslocar isso aqui, eu vou gastar 1 segundo com o platô e voltar, eu já vou manter tensionado. Então, eu não vou voltar o tecido no meu relaxamento máximo. Eu encontro o estiramento máximo, é aqui, volto um pouquinho e ó, tá? Então, essa estrutura aqui é uma estrutura que a gente tem sempre que lembrar quando a gente vai trabalhar a diástase, a miofáscia, fáscia profunda. Tá? Então, esse desenho aqui é um desenho que vocês vão lembrar sempre agora de diástase. Ah, Renan, mas ficou complexo o desenho. Não, a gente seguiu uma lógica aqui, montando toda a estruturinha, foram conectando tudo aqui, ó. Agora faz sentido. Então, é um contínuo facial, tá? Ele não se desconecta. Na verdade, ele tem a cúpula, né? A abóbada, que é o diafragma, ele sim separa as cavidades internas da torocolombar, tá? Então, aquela abóbada, ela serve para separar o abdômen inferior, a face torocolombar inferior com a face torocolombar superior, que são duas estruturas diferentes. Lá eu vou armazenar também o pericárdio, lá vai formar o pericárdio, o coração vai estar dentro daquela estrutura que a gente não falou, tá? Todas aquelas camadas do coração também vão estar lá. Mas eu vou desenhar as linhas de tensionamento agora, eu vou explicar como a gente vai fazer na prática, né? Vou desenhar um passo a passo aqui. Quero saber se ficou claro para todo mundo aqui. Você repete a parte do quilo, não entendi. Ó, boa, a Nathalie quer entender a parte do quilo, isso é importante, né? Sabe por quê? Às vezes é um conhecimento besta que a gente para aqui para falar, o pessoal fala, que besta isso aí, falar isso, saber isso aí durante a diástase, né? Mas é muito importante aqui. A liberação visceral, eu tenho uns pontos importantes para me liberar aqui, ó. Eu tenho fígado, eu tenho pâncreas, eu tenho o estômago, que é importante, eu tenho o cólon ascendente aqui, eu tenho essa iliocecal, eu tenho o cólon descendente reto para me trabalhar, eu tenho toda a face aqui do quilo para me trabalhar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que liberar todas essas estruturas aqui para me liberar essa aderência, né? Essa é a parte da técnica. Agora o que eu vou explicar para você é a parte do funcionamento na biologia da fáscia visceral. Por que existe a fáscia visceral? Primeiramente existe então a fáscia visceral adiposa e depois existe a fáscia visceral que é o quilo, que é uma bolsa. Quilo ele é ligado com o sistema porta. Deixa eu compartilhar uma tela com você e a gente mostra rapidinho aqui para você. Ó, o que não fica muito claro, ó, o sistema porta ele tá no fígado, ele tá no pâncreas, né? É um sistema que vai captar os nutrientes. Por exemplo, os órgãos aqui, eles são responsáveis por absorver os nutrientes dos alimentos e produzir aminoácidos, né? Porque a função do fígado, por exemplo, é sintetizar 12 aminoácidos. Então, o sistema porta, ó, ele é um sistema de veias, né, que capta os nutrientes. Olha essa imagem aqui também, tá bem top, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o quilo. É a fáscia que eu tô falando para você intestinal, e ela é ricamente vascularizada. Essa irrigação capta os nutrientes do intestino
e o sistema porta capta os nutrientes dessa face, dessa bolsa, certo? Capta através do sistema circulatório. O sistema circulatório, então, tem no intestino, a parede do intestino, estômago, fígado, pâncreas, né? Então, todas essas estruturas aqui, elas se juntam no sistema porta, e o sistema porta, ele cai lá no sistema circulatório, na veia cava. E aí vai para o coração, pulmão, oxigena e é distribuído, então, tá? Deixa eu voltar a minha tela aqui. Porque assim, gente, como que é como que a gente, às vezes, sempre tinha dúvida também, quando eu fiz graduação, de como os nutrientes chegavam até o sistema, né? O sistema porta, mas... Não, existe uma face que pega lá na parede do tecido epitelial, conecta e se forma uma bolsa que forma assim um quilo, que armazena. O quilo é uma substância branquinha, sabe? Então a bolsa do quilo armazena essa substância branca que são os nutrientes que saem aqui. Olha, tem uma live que eu fiz com alguns médicos, ela tá lá no meu Instagram, eu não lembro onde que tá lá no meu Instagram, mas tem uma live que eu fiz com os médicos, na verdade eu fiz um mastermind com 3 médicos, e a gente discutiu bastante esse sistema porta aqui. Top, conselho vocês ir lá assistir. Doutor, normal perceber pelas costas de porém, tem espaçamento abdominal? Não, sempre vai dar para confirmar o espaçamento abdominal, é que às vezes o paciente tem muito tecido adiposo, às vezes na palpação anterior você precisa calcar muito forte ali, eu não gosto. Então se o paciente está com o abdômen protuso, perdeu o contorno lateral, abdômen protuso, estômago alto. Isso aí é um sintoma já. A coluna lombar afundada. O paciente tem um pouquinho de tecido adiposo, para que você vai palpar? Afundar ele ali assim, ó. Inclusive, eu vi vocês falando aqui da Jana. A Jana é muito doida. A Jana pegou um dia, foi num curso, aí só tinha gente nova lá, né? E a Jana é louca, igual eu. A Jana pegou, falou pra mim, falou assim, pra a aluna começou a reclamar. Não, mas que a gente vem aqui, ninguém tem diástase, porque ninguém tem filho, porque todo mundo é novo, tinha que ter tido uma modelo aqui, um diástase pra gente palpar. Sabe o que ela fez? Ela deitou na maca, pegou os 2 dedos dela e começou nela mesmo, assim, ó, e abriu a diástase dela. Verdade. Isso é caso verdadeiro mesmo, doidinha. Abriu a diástase dela e falou, agora vocês podem palpar. E depois do curso, inclusive, ela passou mal, porque muda tudo a pressão abdominal de uma hora para outra, né? Certo. Pessoal, então é isso aí, tá? Vamos agora para o nosso passo a passo da técnica, porque é o que importa, né? O que a gente vai fazer no paciente, que a gente vai mudar o contorno corporal dele. Essa aula, vocês inclusive têm que guardar para a aula do Dia da Mulher, tá? Guardar esse conhecimento para a aula do Dia da Mulher. Na parte das costas do paciente primeiro, é onde a gente vai trabalhar. Aqui eu vou ter o sulco da lombar aqui, né? E aqui eu vou ter um triângulo assim, ó. Mas você vai ver o paciente que tem diástase, ele tem um triângulo formando aqui, ó. Todos eles têm um triângulo. Esse triângulo, ele tem uma certa altura. A altura, ele indica que aqui tá sem contorno. Não vai estar sem contorno. Eu também desenhei o paciente errado, né? Aí o paciente vai estar sem contorno aqui, ó. Perdeu o contorno. Isso é uma coisa importante, perdeu o contorno. Só que essa altura do bico aqui, olha que interessante, a altura do bico vai ser o maior ponto de abertura da minha diástase lá na frente. Então, olhando por trás, é assim, tá? Você vai ter um aumento do sul e um triângulo aqui, ó. Essa geometria de triângulo. Então, a gente precisa iniciar a nossa técnica pela coluna lombar, né? Tudo não retornou aqui, a origem, o paciente não está tudo com essa área comprimida, então liberação. Então pega a ferramenta, coloca bem próximo à linha aqui, ó, a linha da coluna lombar, bem próximo ali ao processo transverso ali. Antes de chegar no processo transverso ali, na lateral, né, da vértebra, você posiciona a ferramenta e inicia a tração para lá, ó, naquele sentido, ó. Cada linha de tensionamento aqui você vai fazer. E você vai aumentando a linha aqui também, ó, trabalhando, porque ele já tem oblíquo externo, aqui embaixo já tem oblíquo interno, ó, e vai fazendo as suas linhas de tensionamento. Cada linha de tensionamento você vai estirando 36 vezes, igual nós falamos, na frequência de 1 Hz. 1 Hz é um estiramento por segundo. O estiramento 100% com platô de estiramento, claro, né? E aí vem, estira. Chega aqui e diminui. Aí aqui você vai ter que trabalhar de outra forma. Aí vamos virar o paciente de lado agora. Então, o paciente de lado agora, eu vou trabalhar aqui nele, ó, nesse sentido aqui, ó. Eu vou fazer o que? As fibras de transverso. Então, eu vou estirar, continuar o estiramento, ó, na direção lá da linha alba, ó. Eu faço bem sequenciado esse estiramento aqui, porque eu venho aqui na lateral depois, ó, eu vou ter que trabalhar o oblíquo externo aqui, e o oblíquo interno aqui, ó, né? As fibras dele em direção lá, ó. Só que aqui, a hora que eu faço
o transverso completo, eu volto aqui na lateral do meu paciente e uso um sistema de travamento de face. Lembra daquela estrutura que a gente falou, que são os crosslinks, são os pontos de conexões da face e eles têm memória posicional, nós falamos na nossa aula básica? Então, quando eu traciono, faço uma linha de tensionamento aqui na lateral toda para cima, antes de iniciar o oblíquo externo e o oblíquo interno, o que eu faço? Eu reprogramo a memória posicional dessa estrutura. Isso é um truque quando você faz aqui na lateral. Você vem aqui na lateral, joga tudo para cima até na axila. Libera as aderências, aproveita, né? A gente vai ter uma aula de liberação de aderência para você incluir nessa aula. Libera as aderências aqui na lateral e já trabalha a remodelagem do paciente. Depois dá continuidade. Oblíquo externo, oblíquo interno, até a região da linha alba. Muitas vezes eu vou conseguir fazer 2, 3 linhas de estiramento em oblíquo externo e oblíquo interno, tá? Não vou conseguir fazer mais. Fiz esse trabalho, levei dos dois lados a minha fáscia, da parte abdominal, tóraco-lombar da parte abdominal, levei na linha alba. O que eu vou fazer agora na linha alba? A liberação da aderência. Eu começo a fazer então as torções no umbigo, na região central. Faço 18 ciclos, libero os outros pontos que a gente comentou, fígados, pâncreas, mas pelo menos o umbigo você tem que liberar, tá? Às vezes você não quer liberar os outros, para não ficar mais curta a sessão, você libera o umbigo, mas libera 1 Hz na frequência de 36. Lembrando, é 1 Hz com platô, só que com platô de estiramento. Só que se o paciente tem muita mobilidade ali, você já trava o braço com o paciente pré-tensionado, você só fazer isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Não precisa ficar voltando o paciente aqui, ó, e gerando aquela baita movimentação. Não, trava o paciente, ó. Movimento preciso, estiramento, ó, 36 vezes. Fiz isso, coloco o tape. Vocês vão aprender a colocar o tape. Coloco o tape para segurar essa diástase. Então, eu fui fazer um desenho e fiz outro. Onde que eu vou colocar o tape? Ó, tem o gradil costal aqui, tem o ilíaco aqui, então, e eu tenho a minha linha alba aqui, ó. Eu não vou colocar em cima de osso, eu vou pegar na base aqui, ó, para lá, da base para lá, para cá, eu vou fazer uma costura aqui, ó. 4 tiras de cada lado já é suficiente, tá? Chego, fecho o paciente. Fechei o paciente, eu já fiz a minha técnica de tração cíclica manual, só que o paciente ele é fraco. E aí eu tenho um outro recurso, que é uma máquina que eu consigo controlar uma frequência, aplicar uma carga de tensionamento aqui e fazer a contração precisa dessas fibras direcionadas para que feche a diástase ainda mais. Então eu pego o TheraBlaster e vou fazendo aqui com a ponteira de bolinha, em cada área, o fortalecimento dessa altura. Eu coloco acima de 43 Hz, o que acontece? A musculatura já entra em espasmo, já entra em isostress nas fibras ali. Já entra contraído. Então, o que acontece? Eu vou conseguindo fazer contrações direcionadas, direcionando o vetor de força da musculatura que eu quero contrair para me fechar essa diástase aqui. Feito isso, coloco o paciente depois de 3 dias, tiro o tape e aí volta para a sessão de 4 a 5 dias, tá? Pode fazer 2 sessões por semana quando a gente fala de miofascia com frequência de 1 Hz. Qual a tensão do tape, Simone? Em torno de 25%, de 20 a 25%. Lembrando que as bases, amanhã na aula prática, clareia tudo, tá? Deixa eu sentar aqui, porque aí eu respondo vocês. Não, velocidade do Thera é velocidade 5 ou 6 do abdômen, tá? Pro intervalo que você falou, tem. De 4 a 5 dias. Você pode fazer 2 vezes por semana, Franciele. Teodoro. Enviar essa aula no grupo. Quantas aulas já vi, sempre consigo ver melhor. Renan, você é sensacional. Faria sentido fazer liberação cervical por causa da diafragma? Com certeza. Essa aluna, por isso que é speaker mesmo, né? Por isso que tem nossa live sexta-feira agora, né? A Daiane Fuscher. Com certeza, Dai. A cervical, ela pressiona muito aqui, ó. Principalmente na torácica aqui, Dai. Ó, então você precisa liberar muito aqui, por causa que a curvatura dela influencia no posicionamento da primeira costela. E aí, quando você está falando de pulmão, de respiração, de caixa torácica, de aumentar o seu aporte respiratório, né? Você precisa liberar sim cervical. Não só pela inervação, mas também pela pressão mesmo causada pelo desconforto cervical. Deve contrair abdômen? Deve contrair. Você vai ver, aprender como faz o fortalecimento. Não é assim, faz o fortalecimento, mete o TheraBlaster lá, pá! Não, você mata o paciente. O paciente deve contrair, até você vai ver como é que... Envia essa aula no grupo, quando tiver editada. Quanto tempo demora uma sessão completa dessa? Perfeito, pessoal. A sessão demora em torno de 1h30, tá? Estética Kelly perguntou. 1h30, Kelly. O negócio é 1h20, assim. Mas assim, depende da sua concentração. Você vai ver da manhã na aula como é. Eu vou dar uma aula, demorar a aula, mas dependendo da sua concentração, Kelly, você tem que lembrar que cada linha de estiramento que a gente desenhou é 36 segundos. Se você fizer 100 linhas, 3.600, né? Nem meia hora.
A hernia é um pouquinho diferente, né, Clésia? Não tá no nosso tema de aula hoje. Qual aparelho eu uso? Ferro? Eu uso só ácido inoxidável, 316L instrumental cirúrgico, tá? Que são meus produtos que eu criei junto com a minha técnica, tá? E já aviso logo. Hoje eu recebi um vídeo de uma aluna com um vídeo com equipamento falso. Deu sorte de eu ter permanecido ela aqui no grupo, porque provavelmente eu ranco de tudo, né? Eu falei, vou deixar. Quem copia, não, o problema não tá comigo, tá com ele. Mas eu não avaliei o vídeo dela, não, nem vi. O vídeo só vi a peça, falei, essa aqui vai sofrer pra saber se tá certo ou se tá errado. Paciente com hernia umbilical após sessões de hernia, posso entrar com diástase? Renan, paciente que tem hernia umbilical. Zé, professor, qual valor aproximado você cobra pelo tratamento, Yuri? Depende, Yuri, da sua localidade. Eu tenho alunos que cobram por resultado, eu tenho alunos que cobram por tempo, entendeu? Normalmente elas cobram por resultado. E aí o resultado é de acordo com o tempo que ela gasta, de estiramento, porque a qualidade do seu resultado está relacionado com o seu quantidade de estímulo que você realiza. Renan, pastor, tudo bem? Quem removeu o peritônio por causa de um câncer pode fazer? Nossa, ele removeu o peritônio só parcial, não todo, né? Senão as vísceras ficam tudo solto ali, né? Fica tudo bambo ali. Professor, clips no intestino para fazer torção visceral. Márcia, que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de prótese e coisa no intestino quando a gente vai fazer a torção, viu, minha querida? Uma pessoa obesa seguiria essa forma. Quem entendeu pode fazer? Pode, tranquilamente. O paciente fez abdominoplastia e fechamento de diástase. Tem que fazer para definir o abdômen? Para você pelo menos dar um contorno e tirar a dor dele. Porque o paciente que faz a correção de diástase, ele depois de 5, 6 anos evolui para dor lombar. Por causa da coisa que puxa ali, aí como eu falei, a face visceral, lembra que o peritônio ele se entra lá na parte anterior da coluna, então ele puxa a coluna para dentro, faz uma espondilolistese ali futuramente. Mostra aparelhos que nunca vi. Cristiane, tem muitos equipamentos aqui na fábrica aqui. Tem kit Mioblaster, eu tô na fábrica inclusive, ó, tem kit Mioblaster, são ferramentas de aço, são ferramentas motorizadas, né? Então, tem infinitas possibilidades. A fáscia é um mundo de infinitas possibilidades, então tem infinitas ferramentas para trabalhar ela. Mas você precisa de uma ou outra, tá? Quem pode enviar os vídeos para ser avaliado? Quem é do grupo que pode enviar os vídeos para ser avaliado? Sim, você tem que enviar para mim, no meu WhatsApp, que eu converso com você. Costas, tração subcoxia trava, tração oblíqua externa e abdômen, correto? Sim. Pessoa com gordura diástase que tratar primeiro. Diástase sempre, Bárbara. Professor, obrigada. Terablaster por cima do tape, melhor, Andresa. Muito melhor por cima do tape. Dá uma segurança melhor para o paciente. Renan, o paciente vai muita gordura abdominal, tem que tratar a gordura primeiro? Trata de diástase primeiro. Depois você vai usar o Tera ainda para ajudar a fortalecer. Preciso assistir mais aulas. Essa vai ficar liberada? Visceral é top. Para curar endometriose. Isso mesmo. É fundamental o uso do taping. O paciente fez lipo HD. Posso usar a mesma técnica de diástase? Deve. Não. Você fala no pós-operatório, Andresa, eu não entendi. Se for para tratar diástase dela, sim. Agora, se for pós-operatório, aí HD tem uns detalhezinhos da tração, entendeu? Mas se for só para você remodelar o HD, mas se for para você fechar a diástase, Andresa, sim, a técnica é a mesma, tá? Quero Horse, ponteira nova do Tera. É top a ponteira, hein? Tá ali. A Glei gostou da aula. Nossa, sim, o Horse parece muito legal. O Horse é top. Remodelação intercostal está na moda. Com todo esse sistema de remodelação das costas, professor, sobre uma cirurgia foram removidas 3 costelas, 6 ao total. Né, Ana? Mas ele desce a cartilagem ali, sabe? É um negócio diferente. Tira as cartilagens e suspensa mesmo. Mas mexe no pulmão, mexe em tudo. Professor, vai liberar o link do presencial? Vou liberar o link do curso presencial. Detalhe, né, meninas? Eu faço sempre um presencial, igual eu falei, pro pessoal que faz meu curso online, né? Então eu tenho um presencial que eu marquei dia 25 e 26 em São Paulo, tá? O pessoal já tá perguntando aqui por quê. Hoje algumas meninas perguntaram quando que eu ia abrir. Eu falei, vou jogar hoje lá no grupo o link da aula. Então quem tiver interesse, sim, dia 25 e 26 de maio, em São Paulo, pode ir lá, tá? Mas é isso aí, meninas, a gente se encontra, tá? Amanhã na aula prática, às 21 horas aqui pelo Meet novamente, a gente se encontra lá no grupo. Amanhã eu tô lá de manhã dando uma aulinha pra gente ler mais algum artigo, vamos evoluir com o conceito, amanhã a gente vai falar mais de anatomia de face, então tudo vai fazendo sentido. A gente lê no grupo, acompanhando as mensagens ali. Obrigado a todas, tenham uma boa noite e até amanhã.